Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o Shopping Benfica realizou a 24ª edição do projeto Manhã Feliz, que proporcionou diversão e esperança a crianças de instituições carentes. A Camila Matias acompanhou esse dia especial. A semana começou bem diferente para a Sofia. Hoje não foi dia de ir para a escola, mas sim de assistir um filme no cinema. Eu tô achando muito legal isso, porque como hoje é feriado do Dia dos Professores, é bem legal para as crianças passearem, assistir um filme, comer uma pipoca, um refri. O Shopping Benfica abriu as portas para mais uma edição do projeto social Manhã Feliz. Há 24 anos, o local recebe jovens assistidos por instituições filantrópicas, proporcionando momentos bem especiais. Ao todo, já foram beneficiadas cerca de 27 mil crianças com o projeto. Nós fazemos isso com muito amor e muita dedicação. Este ano, cerca de 500 crianças puderam participar de uma manhã repleta de atividades especiais. O evento começou com uma sessão exclusiva de cinema, com direito a pipoca e refrigerante. Após o filme, as crianças foram recebidas com lanches saudáveis e, ao final, na praça de alimentação, receberam brinquedos. A gente vai dar vários brindes. Enfim, é uma manhã realmente uma manhã feliz, né? O nome do projeto já diz, a Manhã Feliz, onde a gente promove um momento especial para crianças que não tiveram oportunidade de ter esse convívio tanto com o shopping como com o cinema, às vezes até mesmo de receber um presente, né, no Dia das Crianças. Além do Manhã Feliz, o Shopping Benfica também preparou o Brincar Faz Bem, uma série de atividades recreativas para o público infantil durante todo o mês de outubro. Todos os sábados a gente tem evento aberto ao público, gratuito, a partir das 16 horas. A gente tem recreação, tem brincadeiras, pintura de rosto, shows, espetáculos. A nossa programação fica disponível nas nossas redes sociais. Maria Zenilce é presidente da Associação dos Moradores do Bom Jardim. Pela primeira vez, ela trouxe cerca de 40 crianças que são assistidas pela instituição para participar desse dia tão inesquecível. Então a gente está muito feliz e as crianças, as mães também fizeram a questão de acompanhar, porque as mães dizem que é a primeira vez a nossa instituição trazer as crianças para um projeto legal desse. E a gente está muito feliz e a gente vai querer ficar hoje e outros anos. E falando agora em saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 200 milhões de pessoas no mundo tenham a osteoporose, sendo 10 milhões principalmente mulheres com mais de 60 anos. Sobre esse tema, eu conversei com o Tiago de Moraes Gomes. Ele é médico ortopedista e traumatologista. Doutor Tiago, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques para falar desse tema importante que é a osteoporose, né? A gente, com relação à incidência, como é que tem se mostrado isso atualmente? A osteoporose é uma doença, né, óssea que tem ficado cada vez mais frequente por causa do envelhecimento da população, né? Então, a frequência da osteoporose aumenta ano após ano, né? E também a nossa preocupação, principalmente com as complicações que dela vêm. E no caso, o que é mais indicado, né? Em que momento aparece ou pode aparecer e o que é mais indicado nesse sentido para poder evitar que aconteça ou até um pouquinho tentar controlar, digamos assim? A osteoporose, ela é uma doença que a gente chama de doença silenciosa, né? Uma doença que evolui sem dar muitos sintomas. E isso é uma das razões da nossa grande preocupação com ela, né? Porque muitas vezes quando ela se manifesta, já se manifesta através de uma fratura, de uma complicação da própria osteoporose, que é isso que a osteoporose faz, né? É uma doença que enfraquece os ossos, fragiliza e permite aí que muitas vezes até sem um trauma, sem uma queda, sem um evento, tenha a fratura. Então a osteoporose ela tem relação com a idade, né? É uma doença que na maioria das vezes ela tem relação com o envelhecimento, né? E com o envelhecimento vem a perda de massa óssea, a perda dos minerais que constituem ali a estrutura óssea, e isso faz com que os ossos fiquem mais frágeis. Então, o maior cuidado que a gente tem que ter, obviamente, é com a prevenção, né? E a prevenção da osteoporose vai desde cuidados com hábitos do dia a dia, a questão das atividades físicas que passam a ser cada vez mais recomendadas desde a idade mais jovem. A gente tem que ter uma reserva de minerais, esses minerais, principalmente o cálcio, são muito importantes que a gente tenha cuidados aí desde a infância na alimentação, até passando pela adolescência e na idade adulta, porque é nesse período que a gente faz essa reserva, né, para que na terceira idade, a gente tenha esse bom estoque ósseo e não sofra da osteoporose. Então,
A prevenção realmente é o melhor tratamento, né? Porque depois que ela se manifesta, muitas vezes já se manifesta com as complicações. E aí, nesse caso, atividade física, musculação é indicado para a terceira idade e também um pouquinho antes? A partir de que idade, digamos assim, mulheres, né? A gente tem incidência muito grande nas mulheres também. Homens também apresentam essa questão da osteoporose? Perfeito. É uma doença que ela não escolhe sexo, né? Por mais que tenha predileção pelas mulheres, né? Pela incidência, pela questão hormonal, é uma doença que também afeta os homens, né? Mas pela questão hormonal, realmente ela é mais frequente em mulheres. E aí vem a importância da realização de atividades físicas que consigam provocar ali impacto, né? No músculo e transmitir esse impacto ao osso. E aí vem a questão da atividade física regular, atividades como a musculação, como você falou, atividades que façam com que exista ali uma força, ali uma tensão para que o membro se estimule a fortalecer. E, obviamente, né, depois de um certo tempo, há necessidade, muitas vezes, da suplementação, né, desses minerais por causa dessa perda, e aí vem a necessidade de uma consulta médica para se avaliar, muitas vezes através de exames, como a própria densitometria óssea, que é o exame, vamos dizer assim, padrão ouro para fazer a investigação da doença e conseguir fazer um diagnóstico e um tratamento adequado. Doutor, a gente tem visto muito a utilização da creatina, né? É um suplemento que é indicado independente de que idade, todas as pessoas podem tomar ou tem que ter um controle com relação a isso? Sim, sim, tem que ter um controle, né? Porque é uma substância que pode provocar também efeitos colaterais, né? É uma substância que vai ser eliminada, excretada pelos rins, né? E isso pode provocar uma sobrecarga da função renal em pessoas que já têm alguma predisposição ou que já têm alguma doença nos rins. Então, tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de suplementação, sempre com orientação médica, né? Sempre sob supervisão de um profissional adequado para que não gere um problema. Uma coisa que é positiva, né? A questão da suplementação sempre. E, obviamente, tem outros suplementos, né? Que a gente não falou aqui, mas o fato é importante que tudo isso seja feito sob acompanhamento. Certo. E no caso, para as mulheres em menopausa, um cuidado redobrado nesse sentido, nesse momento da vida, digamos assim. Exatamente, que é esse público-alvo, né, da preocupação com a osteoporose, porque as mulheres, né, por ter essa questão a partir de uma certa idade na menopausa, terem uma baixa muito grande da ação hormonal, elas passam a perder muito minerais dos ossos, né, e muitas vezes, se não, você não tem essa poupança que você fez, né, na infância, na adolescência. E aí vem também a preocupação com hábitos de vida, né, a questão do consumo excessivo de álcool, a questão do sedentarismo, tudo isso acaba influenciando também nessa má qualidade óssea na terceira idade, e isso vai fazer com que haja necessidade de uma intervenção, muitas vezes medicamentosa, para se compensar essa perda de qualidade óssea, essa perda de massa óssea, para que não tenha a complicação que são as fraturas, principalmente na coluna e no quadril. Tá, joia, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, estamos à disposição. Em nome da SBOT Ceará, obrigado. E a Clínica Integrada de Saúde do Centro Universitário FAMetro está com vagas abertas para diversos atendimentos durante o mês de outubro. Os serviços disponíveis incluem avaliação nutricional infantil, avaliação nutricional para idoso e atendimento psicológico. A Camila Matias tem mais detalhes. É isso mesmo, Elaine, é sempre bom falar de saúde, é sempre importante se cuidar. E para falar quais serviços que estão sendo oferecidos, a gente vai conversar com a Débora Laurentino, que é gerente da Clínica Integrada de Saúde da Unifametro. Tudo bem, Débora? Começa falando para a gente quais são esses serviços que estão sendo oferecidos aqui na clínica. Pronto, esse mês nós estamos com vagas abertas para os serviços de nutrição na área infantil e idoso e também vamos abrir vagas para os serviços de psicologia. Como é que faz para participar desses serviços? Como é que a pessoa consegue se inscrever? Certo, o de nutrição é só ligar para o nosso telefone 3206-6433 e o de psicologia vai sair um link no nosso Instagram amanhã, certo? O dia inteiro vai ser o dia da inscrição da psicologia. E para as crianças, como é que os pais podem fazer para participar do serviço de nutrição, né? Pronto, o nosso atendimento de nutrição infantil, no caso, as crianças têm que vir acompanhadas do responsável, né? E também, se for necessário, a gente também tem um atendimento para adulto. Fala um pouquinho agora da clínica. Quais são os serviços oferecidos, fora esses, né? Quais são os serviços oferecidos normalmente por aqui?
Nós temos serviços na área de fisioterapia, estética, enfermagem, farmácia, nutrição e psicologia. Então, todo semestre nós abrimos vagas para todos esses serviços, né, no início de todo semestre. Então, sempre é em fevereiro e em agosto. E no decorrer do semestre, nós vamos abrindo vagas que vão aparecendo. E qualquer pessoa pode participar? Como é que faz? Isso, é aberto à comunidade, ao público, qualquer pessoa que tenha interesse. A nossa clínica funciona de segunda a sexta-feira, no horário de 7 às 22 horas. Os serviços são gratuitos? A maioria são gratuitos, temos alguns que são pagos, mas é preço popular. Então, fala para a gente também o endereço aqui, para quem tiver interesse de conhecer a clínica, de vir por aqui. Pronto, nosso endereço é Rua Liberato Barroso, 1503, no bairro Jacarecanga. Para a gente finalizar, um convite para todo mundo vir conhecer a clínica, se inscrever e cuidar da saúde, que é o mais importante. Com certeza. Vamos estar sempre abertos, né, para receber a comunidade. Todos os meses nós temos algumas vagas abertas, nesse mês específico para os atendimentos de nutrição e psicologia. Então, está todo mundo convidado a participar dos nossos serviços e cuidar da saúde. Muito obrigada pelas informações. Então é isso, Elaine. Não tem mais desculpa para não cuidar da saúde, para fazer uma dieta, para ficar sempre bem, porque isso que é o importante. Volto com você aí no estúdio. E agora o intervalo, a gente volta já já. E agora a gente fala sobre autismo e ações de inclusão. Sobre esse assunto eu conversei com a médica psiquiatra Fátima Dourado. Ela também é fundadora e diretora técnica da Casa da Esperança. Doutora Fátima, muito obrigada pela sua presença com a gente no Destaques, para a gente falar de um tema tão importante que é o autismo, né? A gente está vendo aí muitas pessoas falando sobre o TEA, sendo utilizado também em diversas campanhas no Brasil afora, né? Período de eleições. Queria primeiro, antes de tudo, começar conversando com a senhora, como é que se diagnostica a pessoa com TEA, né? E por que essa incidência tem aumentado durante os anos? Olá, Elaine, eu que agradeço, né, o convite. Para mim é sempre importantíssimo falar sobre TEA, né, que é um tema ao qual eu tenho dedicado a maior parte da minha vida, né? Então, eu sou médica, sou psiquiatra, fundei há 31 anos aqui em Fortaleza a Casa da Esperança, que foi a primeira organização brasileira a oferecer atendimento na área de saúde multidisciplinar para crianças, jovens e adultos com autismo. Então, respondendo a tua pergunta, né, na verdade você perguntou duas coisas, né? Como se diagnostica o autismo e por que tem aumentado tanto nos últimos anos, né? Primeiro, o diagnóstico do autismo é clínico, não existe nenhum exame, nenhum sinal patognomônico do autismo. Traduzindo isso, que existem alguns problemas, algumas doenças que você tem um determinado sintoma que deixa claro que aquilo é autismo, algum sinal ou sintoma. No caso do autismo, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento com uma grande influência genética. É extremamente comum aqui na Casa da Esperança, onde a gente atende 1.000 pessoas apenas pelo Sistema Único de Saúde, a gente ter vários familiares com autismo, né? Às vezes o pai, a mãe que trazem a criança, eles próprios têm também características autistas. Então, o diagnóstico é clínico, de preferência feito por uma equipe multiprofissional, né? Por quê? Porque o autismo, sendo um transtorno do desenvolvimento, ele é caracterizado por alterações, né, significativas na comunicação social e na comunicação social e na socialização, né? E também por um padrão mais restrito, repetitivo, de comportamento. Então, isso pode ser, por exemplo, desde as famosas estereotipias motoras, os movimentos repetitivos, ou em casos mais leves, assim, um hiperfoco em alguma área, em algum interesse, né? Assim, tem muitas crianças autistas, muito jovens já, que têm esses interesses, assim, seja em dinossauros, seja em planetas, enfim, não é necessariamente aquele movimento estereotipado. E por que tem aumentado tanto, né? Ainda ontem minha mãe perguntava isso, porque eu me lembro que quando eu me formei na faculdade, eu nunca tive uma aula sobre autismo e eu nunca tinha visto nenhuma criança com autismo. De fato, a primeira coisa que é importante a gente saber é que os conceitos do que é autismo, eles mudaram. Então,
o que se chamava de autismo na década de 40, 50, 60, e o que se chama hoje de autismo são condições distintas, né? Até 1994, só eram considerados autismo aqueles geralmente eram meninos, por isso a história da cor azul, que hoje já foi desmistificada. Então, eram crianças que tinham um comprometimento maior na sua capacidade de comunicação. Geralmente eram crianças ou não oralizadas, ou que falavam muito pouco, de forma ecolálica, repetindo o que a pessoa dizia, né, e não conseguia se comunicar de forma fluida, né? E também a interação social mais grave, crianças que geralmente tinham o FLAP, enfim, aquele autismo mais clássico, tal como descrito por Leo Kanner em 1943. A partir da década de 90, entram nos manuais nosológicos as formas mais leves de autismo. Então, como a famosa síndrome de Asperger, né, que é o autismo sem comprometimento da parte assim, da inteligência, vamos dizer, a pessoa não tem deficiência intelectual e não tem uma deficiência na capacidade de falar. Muito pelo contrário, são crianças que às vezes falam de forma bem eloquente, parecendo pequenos adultos, ou como diria o Asperger, que foi homenageado com o nome Síndrome de Asperger, eram crianças que pareciam pequenos professores, né? E agora, recentemente, né, todos os clínicos do mundo todo, a gente começou a perceber que aqueles autismos que estavam descritos no CID-10 e do DSM-4, eles não correspondiam à nossa prática clínica. Existem inúmeras formas do autismo se apresentar. Então, daí se começou a defender, e isso já está refletido nos novos manuais nosológicos, no DSM-5 e no CID-11, o autismo como uma visão mais dimensional, né, de espectro, como se fosse um enorme arco-íris, né? Então, como nós temos muito mais autistas leves hoje sendo diagnosticados, como mudou o conceito de autismo, como, graças a Deus e ao esforço de mães, que foi a segunda fase do autismo, de profissionais do autismo, hoje é muito mais difundido, né? E agora com a difusão através dos próprios autistas, né, que é a terceira onda do autismo. Então, a gente tem uma série de fatores, né, que explicam a aparente maior prevalência do autismo, né? Se antes era uma condição rara, era, né, 3, 4 para 10 mil, hoje a gente tem 1 para 30, para 36, então, assim, é uma condição que não é rara, pelo contrário, é bastante comum. E a gente tem a questão, como eu falei anteriormente, da mudança do conceito, né, do que é o autismo, que se tornou um conceito mais amplo, né, nessa visão dimensional, a maior capacitação de profissionais, de faculdades, de cursos sobre o autismo, uma maior difusão através dos meios de comunicação e um fenômeno mais recente, que são os próprios autistas, principalmente os autistas com nível 1 de suporte, ou autistas leves, formando organizações, a exemplo da Abraça, que surgiu aqui dentro da Casa da Esperança, que é uma organização brasileira, mas hoje existem outras, difundindo, falando na primeira pessoa o que é o autismo. A partir disso, existem pesquisas investigando se, de fato, são só essas condições ou tem aumentado mesmo, devido ao grande número. E aí tem algumas pesquisas, né, tentando ver, por exemplo, uma das explicações seria o fato das pessoas estarem casando mais tarde, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, os espermatozoides, eles são produzidos na hora. A mulher nasce já com aqueles óvulos que ela vai ter durante toda a vida. Então, pais mais velhos têm uma maior probabilidade de terem filhos autistas. Mas o fato, tentando resumir aqui, é que é mais diagnosticado, mais profissionais estão capacitados para difundir. Existe hoje, conseguimos levar para a grande imprensa, para os meios de comunicação, os autistas estão falando de si mesmos, as famílias estão falando de si mesmas, as famílias atípicas. E isso tem feito com que todos os candidatos aqui em Fortaleza e no Brasil inteiro e no mundo estejam falando do autismo, porque há uma grande pressão em cima do poder público por políticas públicas que garantam o diagnóstico precoce, o acompanhamento
feito de forma respeitosa e com base em evidência científica ao longo de toda a vida de pessoas com autismo. Doutora Fátima, a gente viu, já pegando base do primeiro turno com relação a isso, né? Todos os candidatos que falaram em autismo falaram, aqui no caso no recorte Fortaleza, né? Falaram de centros e também alguns recortes de locais de candidatos fora Fortaleza, né? Em outros municípios do Brasil. No que esses discursos com relação a centros, o que isso é de positivo ou o que seria de não tão positivo assim para a vivência de quem é autista e de quem convive com a pessoa autista? Bom, o primeiro ponto que eu acho super importante é a gente saber que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, afeta desde os primeiros anos de vida, né? Já no segundo ano de vida, muitas vezes é possível você evidenciar essas características do autismo no bebê, mas o autismo ele não é uma doença e, portanto, ele não tem cura, ele é uma condição, né? Ele faz parte da diversidade humana, né? Como dizem os autistas, da neurodiversidade. Então, ele vai acompanhar aquela pessoa desde o nascimento até a criança autista vai virar um adolescente autista, um adulto autista e um idoso autista. Então, é importante que a gente saiba que essa pessoa autista, ela precisa ser acompanhada ao longo da vida. Então, eu vejo muitas pessoas falando da criancinha, os anjinhos azuis, nós vamos garantir atendimento às crianças autistas. Olha, eu vejo um monte de autistas que chegam aqui na Casa da Esperança, já que a gente atende todas as idades, dizendo, olha, doutora, com 10 anos ele foi convidado a se retirar, local tal só atende até 8 anos de idade. Então, isso é uma coisa grave, porque o autismo, cada idade vai ter seus próprios desafios. Um adolescente autista precisa de suporte. A família desse adolescente autista precisa de suporte. Eu tenho aqui uma paciente com 70 e poucos anos e ela é colossomidada, ela teve outros problemas, como qualquer pessoa idosa que pode ter, né? E é difícil para os hospitais, para o sistema de saúde absorver as especificidades dessa clientela. Então, eu acho que esse é um desafio para a saúde pública. A gente tem que pensar em políticas que sejam não para crianças, mas para todas as faixas de idade. Uma outra coisa que é importante eu vi candidatos, eu não vou citar, e graças a Deus não foi só um, eu vi alguns candidatos falando de criar uma cidade dos autistas. Eu até me senti muito mal com isso. Eu me lembrei que quando eu era estudante de medicina, a gente visitava o leprosário, que era o lugar das pessoas que tinham hanseníase. A gente não quer uma cidade dos autistas, a gente quer que a cidade de Fortaleza ela possa ser visitada, vivida, vivenciada pelos autistas e por suas famílias. Então, nesse sentido, é preciso uma grande força-tarefa para a gente capacitar principalmente dentro da rede pública de saúde, desde a atenção básica para que os agentes de saúde eles já possam identificar nas visitas da família e na comunidade os primeiros sinais para que essa criança possa ser referenciada para um diagnóstico e possa receber atendimento precoce e possa poder se desenvolver com mais plenitude, né? Porque existem janelas do desenvolvimento. Uma criança que é diagnosticada aos 2 anos, aos 3 anos, ela tem uma chance muito maior, se receber um atendimento adequado, de se comunicar, de melhorar sua interação social, de poder ver resolvidos algumas crianças que têm comportamentos, assim, às vezes, automutilatórios, ou, enfim, de aprender a se regular emocionalmente, né? Porque autistas têm problemas sensoriais e, às vezes, por isso, a pessoa pensa que é só uma birra, mas não é. Às vezes é uma luz no ambiente que está incomodando, é um som que está incomodando, são os barulhos do vizinho que está incomodando. Então, é importante que a cidade possa ser mais acolhedora e mais inclusiva. A escola, inclusive, as creches, as escolas, principalmente. Então, é preciso que um autista que precise, por exemplo, de um dentista, ele possa ser acolhido. Hoje em dia, o que acontece? Muitas vezes, eu sei que existem alguns dentistas já se especializando nisso, mas é preciso que ele possa ir a qualquer dentista e poder ser atendido e respeitado nas suas especificidades, para que não aconteça como ainda hoje muitos autistas precisam de serem sedados, de tomarem anestesia para fazer qualquer procedimento odontológico. Então, assim, claro que devem existir centros especializados, e sim,
Isso sim, para o atendimento. A gente quer inclusão na escola regular, para que todo mundo possa conviver junto, mas a criança precisa receber atendimento multiprofissional. O adolescente precisa receber atendimento profissional. Então, é preciso que existam centros que possam fazer as terapias, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, né, a psicopedagogia, enfim, que possa receber o atendimento psiquiátrico, neurológico, enfim, todas as especialidades possam receber essa criança, esse jovem, esse adulto. Mas, para além disso, é preciso que toda a rede de saúde, os profissionais estejam capacitados, seja para identificar precocemente os sinais, seja para acompanhar essa pessoa ao longo da vida, né? Porque autistas também adoecem, também têm pneumonia, também precisam de hospitalizações e, principalmente, ficam adultos e envelhecem. Então, nós não queremos que os autistas sejam segregados numa cidade. A gente quer a cidade de Fortaleza para os autistas. Capacitar o pessoal dos transportes coletivos, o pessoal ainda hoje mesmo, que eu estou falando aqui, a gente tem aqui na Casa da Esperança um grupo chamado Neurodivergentes. Então, hoje, uma senhora que é autista e que tem os filhos também autistas, o menino dela, em nível 1, estava andando de bicicleta, e ele algumas coisas ele não entende. Parece que um policial pediu para ele parar, ele não parou. Ela teve a casa dela invadida e o pessoal entrou fortemente armado, uma casa de 3 autistas. Então, é preciso também treinar o pessoal da segurança pública, né, para que possa abordar de forma adequadamente essas pessoas neurodivergentes, né? E, enfim, nós não queremos, como eu disse mais uma vez, que eles fiquem segregados à parte. A gente quer uma cidade mais democrática, mais inclusiva e mais humana para os autistas e sua família. A questão das famílias é uma questão também fundamental, porque a gente sabe que existem autistas, existem inúmeros os graus, mas existem autistas que são não oralizados, que têm deficiência intelectual, que muitas vezes têm epilepsia de difícil controle associado. E o que eu vejo das famílias que a gente atende aqui, existe um número muito grande de famílias que contam só com a mãe e os filhos. Muitas vezes essas mulheres não podem trabalhar, não têm com quem deixar suas crianças, vivem apenas do Bolsa Família, às vezes entram num nível de estresse muito grande. A gente sabe que o índice, inclusive tem um índice de suicídio bem maior. Então, essa mulher, essa mãe, essas famílias também precisam de suporte psicológico, de apoio multidisciplinar, para que elas possam viver, apoiar os seus filhos também com dignidade e com saúde. Pois é, a senhora falou num pontos muito importantes nesse sentido, né? E com relação também à questão do acolhimento. Eu queria saber da senhora quais são esses pontos importantes para a sociedade como um todo, de se colocar o autista, né, como direito em qualquer lugar que ele quiser, assim como a sua família. Quais são os ganhos que tanto a pessoa autista, como sua família, como a sociedade ganham, né? Quais são esses ganhos que essa união, né, essa vivência em comum pode proporcionar? Sim, eu acho que é preciso desmistificar, né, o autismo. É preciso que a gente saiba que o autismo é uma condição humana, né? E nesse sentido, o autista é um cidadão de direito, né? E eu acho que quando a gente fala, por exemplo, da inclusão escolar, é muito bacana que uma criança pequena aprenda a conviver também com as diferenças. Então, quando eu tive o meu filho mais velho com autismo, o Jordano, né, na época eu não sabia que o Alexandre, que era o mais velho ainda, o primeiro filho, a gente achava só que ele era superdotado. Só depois, né, inclusive, que aquele tipo de autismo foi considerado autismo. Então, o Jordano, ele foi excluído da escola regular, né? E depois tinha uma escola especial que atendia autistas aqui na cidade de Fortaleza. Quando ele completou 13 anos, ele foi convidado a se retirar, porque ele estava um desafio próprio da idade, ele começava a gritar, ele estava com um comportamento mais difícil. E foi por conta disso que a gente criou a Casa da Esperança, né? Então, o que acontece? Hoje, depois, a minha filha caçula, a Tereza, que eu adotei ela tinha 2 anos e 7 meses, já adotei sabendo que ela era autista,
a Tereza já teve uma vivência completamente diferente. Ela já existia a lei que garantia o direito dela estudar, então a Tereza é uma moça super inteligente, que tem muito orgulho de ser autista. Às vezes ela uma vez ela foi para o filme com uma parenta nossa e esqueceu a carteira de estudante, ela disse, mas não tem problema, eu tenho o meu laudo. Aí a pessoa disse, mas por que você vai dizer que é autista? Você nem parece, mas eu sou autista, com orgulho, né? Eu acho bom dizer que eu sou autista. E assim, quer dizer, já foi um outro momento, né, que a gente vê, né, e hoje o Alexandre, o meu mais velho, né, que já foi diagnosticado mais tarde, hoje ele, graças a Deus, é diretor de educação inclusiva no MEC, né, então ele já está aí, ele viu a vivência da nossa família e ele está aí ajudando nessa luta também por inclusão. Mas, como você me pergunta, é muito importante que as pessoas entendam o que é o autismo, né? Eu me lembro que uma vez o Jordano era numa peça de teatro, ele era pequenininho, e eles não nascem muito com noção do que é propriedade privada, era uma das coisas que mais me chamava a atenção. Tipo, se você estava na praia e tinha uma comida aqui, e na mesa vizinha tinha outra coisa, ele podia ir lá e pegar, né? E você vai ensinando. Mas muita gente que é desinformada pensa que é porque as mães não sabem educar os filhos. Então, aquela velha culpa sempre da mãe, né? Houve um tempo em que se dizia que o autismo era culpa da mãe, a mãe não amava adequadamente o filho. Hoje a neurociência já prova que existem evidências de diferenças desde os primeiros anos de vida, no cérebro, no sulco temporal superior, em várias estruturas que são responsáveis pelo que a gente chama hoje de cérebro social. Então, essas teses, elas caíram por terra, né? Então, hoje a gente sabe que é uma diferença neurobiológica, que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas antes havia ignorância, inclusive nesse sentido, né? E é importante também, essa mãe, ela não pode ficar se sentindo. Eu passei por isso nos primeiros anos na escola regular com o Jordano, era como se a escola estivesse fazendo um enorme favor, né? A mãe tinha que pagar uma pessoa para ficar com ele. Então, graças a Deus, a gente já conseguiu algumas leis que garantem quando toda criança autista precisa de suporte. Eu tenho uma jovem que faz parte do grupo neurodivergente, ela não tem essa história de autista sem suporte. Assim, falta de suporte é abandono, né? Então, aliás, todos nós precisamos uns dos outros. Mas é muito importante, não basta a lei garantir que a criança esteja presente na creche ou na escola. É preciso que, de fato, as pessoas abram os olhos e façam as adaptações necessárias para que aquela criança não só estar presente no ambiente escolar, mas que ela possa realmente se desenvolver do ponto de vista cognitivo, que ela possa aprender. Eu vejo aqui muitas crianças que estão na escola e que às vezes têm mais dificuldade de aprender a ler, a rota lexical é diferente, a forma de ensinar. Então, a gente ainda tem muito que aprender. A presença dos autistas leves nessa história é muito bacana para a gente entender muitas coisas. Eu aprendo todos os dias com os autistas leves, que são oralizados, a gente entende, por exemplo, que muitas vezes uma crise é porque tem uma luz que está doendo, que está machucando os olhos, ou porque tem um barulho, às vezes é um barulho sutil, mas que machuca os ouvidos, né? A questão tátil também, às vezes tem uma hipersensibilidade tátil. Então, é importante que os ambientes, é diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem uma deficiência física e precisa de uma cadeira de roda, a gente já sabe, ou de um elevador, né? Eu tenho um amigo meu, Vitor, que é jornalista também, ele disse que foi colocado na comunicação o elevador por conta dele, porque antes não tinha nenhum jornalista que fosse precisar, que não pudesse subir escadas, né? Então, da mesma forma, os autistas também vão transformar esse mundo num mundo mais inclusivo, se eles forem respeitados, né? Então, muitas vezes, é um som, né? Às vezes é preciso mudar, na verdade, as adaptações não são rampas para os autistas, né? Mas são mudanças no ambiente, né? No sentido, às vezes, são adaptações sensoriais para que aquela pessoa possa sofrer menos, não sentir dor e poder acompanhar o ritmo da escola regular ou do ambiente de trabalho. Então, são mudanças no ambiente físico, são mudanças atitudinais, né, de respeito, no tom que você fala com a pessoa, que pode ajudá-la a se comunicar e a se relacionar e a se desenvolver e poder dar sua contribuição para a sociedade. Respeitar os hiperfocos, muita gente quer tirar os hiperfocos. Eu atendi aqui na Casa da Esperança, na época da pandemia, um jovem, posso até citar o nome dele, que
case, vamos dizer assim, de sucesso, ele chegou para mim e com o filho já autista e bem casado, eu disse, você está muito bem, meu filho. Só falta você me dizer que está ganhando bem, porque ele era formado em ciência da computação. Eu disse, o que a senhora chama de ganhar bem? Aí eu dei um chute, eu digo, sei lá, você está tão jovem, se você estiver ganhando 5, 6 mil reais, eu vou achar que você está legal. Não, doutora, quando o mês está muito ruim, eu faço 40. Como assim? Aí ele disse, olha, eu estou aqui sofrendo na pandemia porque tem pessoas morrendo, mas o fato de eu estar trabalhando dentro da minha casa está sendo muito bom, porque eu adoro estar em casa, eu gosto de trabalhar, eu sou formada em ciência da computação e minha expertise, meu hiperfoco é segurança de dados. Então, hoje eu trabalho com grandes multinacionais e os maiores bancos do Brasil. Então, no mês que está ruim, eu faço 40 mil. Ele me apareceu depois da pandemia, voltou, disse que tinha saído da multinacional, tinha criado a própria empresa dele de segurança de dados, já tinha 12 funcionários, e eles até começaram a vir aqui também. E o que é importante é que esse hiperfoco dele, ele virou um motivo de sucesso na sua profissão. Né? Se você for, por exemplo, hoje no Vale do Silício, as pessoas que estão revolucionando a comunicação e a interação social no mundo são autistas. Então, é importante saber que os autistas, como, aliás, como todos nós, nenhum de nós tem todas as inteligências, né? Hoje em dia, ninguém é capaz de pintar, dançar, falar bem no microfone, escrever livros, falar de filosofia, enfim. A gente precisa de todas as inteligências, né? Os autistas têm uma deficiência no que a gente chama de cérebro social, mas eles geralmente têm uma capacidade de sistematização boa, que é a capacidade de detectar padrões. Daí a gente vê tanta gente, às vezes, fazendo sucesso na área de informática, na matemática, na pesquisa, né? Em várias áreas. Né? Aqui na casa, os 2 médicos que trabalham junto comigo também são autistas, a gente tem muitos profissionais da casa, a gente dá uma preferência, inclusive, né? Então é preciso que as pessoas, os empregadores também se abram para essas pessoas, que elas têm um estilo cognitivo mais rígido, elas gostam de cumprir as regras, enfim, os protocolos, e são pessoas assim, muito bacanas. Meu marido, que é psicoterapeuta, ele sempre diz que acha que convive com as melhores pessoas do mundo, e eu também acho a mesma coisa. E, enfim, é preciso que a gente pense, e eu acho que aprender a conviver com o autismo também é descobrir um mundo novo, né? Porque a tragédia que tem com o autismo, o fato de terem autistas adolescentes e adultos que se suicidam 10 vezes mais do que a população neurotípica, de ter tanto sofrimento para os autistas e suas famílias, não vem do autismo somente, vem principalmente das barreiras que existem, né, ambientais, do preconceito, da falta de política pública, da falta de apoio para os autistas e para suas famílias. Tá joia, doutora. Muito obrigada. Sempre muito bom conversar sobre esse assunto e ainda mais com a senhora a gente esclarece muitas dúvidas. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Para mim é sempre muita alegria contribuir para difundir o autismo e os direitos das pessoas autistas e suas famílias. Muito obrigada. E agora o intervalo. A gente volta já já. E falando em saúde, existem atualmente mais de 650 milhões de adultos vivendo com obesidade em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o cenário também é alarmante e no Ceará, a prevalência de obesidade tem aumentado de forma preocupante. Os dados da Secretaria de Saúde do Estado indicam que cerca de 20% da população adulta cearense já apresenta obesidade, elevando o risco de complicações de saúde mais graves. Sobre esse assunto, eu conversei com o cardiologista Bruno Félix. Doutor Bruno, com relação a essa situação, né? A gente fala aí da obesidade como um todo, um quadro que ela, se no caso, né, aumenta a chance de várias doenças. Quais delas são as mais preocupantes? A obesidade, né, ela aumenta de fato o risco para doenças. Não necessariamente a pessoa vai ter alguma patologia, vai desenvolver alguma doença por conta da obesidade, mas o risco cardiovascular, principalmente, ele aumenta absurdamente, né? E as doenças cardiovasculares envolvem desde as cardiológicas, infarto, insuficiência cardíaca, até AVC, enfim.
todas essas patologias elas são agravadas pela obesidade. É um grande fator de risco. Sentido, assim, como é que a população tem se mostrado? A gente vê esses dados aí, preocupa também, né? A gente vê um apelo de campanhas muito fortes de alimentação mais voltada para industrializados, para ultraprocessados, né? O nosso dia a dia também contribui de uma certa forma por isso, que a gente vai pelo mais fácil, né? A questão de parar para cozinhar, para fazer alimentação saudável, isso toma um tempo que às vezes muitos de nós não temos, né? E nesse sentido, como é que a gente consegue tentar reduzir esse número nesse sentido? O nosso estilo de vida, né, assim, nos últimos anos, mas ela vem mudando nas últimas décadas. Então, o tempo dos nossos avós, nossos pais, o estilo de alimentação é completamente diferente. Nós temos, infelizmente, um estilo de vida muito no fast food, muito americanizado, e esse estilo de vida, normalmente, são ricos em gorduras poliinsaturadas, muito açúcar, muito sódio, né, que eles usam muito como conservante. Então, todo esse estilo de vida, da comida mais fácil, está mais disponível, né, vamos colocar assim, que não envolve o preparo e tudo mais, a gente acaba optando sempre por esse tipo de alimento que ele é mais rico, né, nesses quesitos que eu coloquei, o que também favorece a obesidade. Mas também a obesidade está ligada ao estilo de vida, não só da alimentação. E aí envolve os hábitos da atividade física, tem a questão muita gente da bebida alcoólica, enfim, tem muita coisa aí que acaba influenciando, mas que, de fato, a comida rápida, a processada, é um dos grandes vilões aí. E a questão também do exemplo, a gente vê muito isso, a necessidade, muitos nutricionistas falam da importância de você colocar em casa, né, e mostrar para os seus filhos, no caso, né, os pais que se alimentam bem, são exemplo para os filhos para se alimentarem bem, né? Se você tem uma alimentação muito voltada para o fast food entre os pais ou quem convive com as crianças, essas crianças também vão retomar isso, né? Vão ter isso. Esse exemplo é importante nesse sentido? Os hábitos alimentares, né, eles começam na infância, de fato, né? E aí a pessoa leva para a vida, né? As escolas também podem ajudar nisso. Se você for nas escolas hoje, muitos dos alimentos disponíveis são processados, ou ultraprocessados. E se a família consegue ter uma boa dieta, né, um bom cardápio, bem balanceado, com fibras, verduras, frutas, então tudo isso aí vai influenciando. Também uma coisa que a gente acaba esquecendo também na quantidade de água, né? Hoje em dia, todo mundo anda com a garrafinha, mas se você for calcular, nem todo mundo ingere a quantidade de água necessária. Mas, voltando à questão da família, de fato, os hábitos alimentares que você leva para a sua vida, eles começam na infância. Então, os pais dando esse exemplo para os filhos, né, levando para esse lado, com certeza serão adultos mais saudáveis. Pois é, eu falo com relação à questão da ingestão de água, né? Da gente realmente ingerir, tomar água, a importância da hidratação para a questão do coração, no caso, né? Como é que esses hábitos alimentares, comer, né, de forma correta e regrada, né? A alimentação com ingestão de água e não refrigerante, o que isso de fato vai afetar também diretamente ao coração? Não diretamente, mas assim, porque ele vai aumentando os fatores de risco, né? Quando você está com sobrepeso, não tem hábitos nem alimentares, nem atividade física regular, você acaba sobrecarregando o coração, e aí começa a desenvolver hipertensão, começa a desenvolver diabetes, doença inflamatória, aquilo pode gerar placas de ruptura, e essas placas podem obstruir as artérias do coração, podem obstruir outras artérias do corpo, e onde ela vai obstruir, ela vai provocando alguma consequência, né? Se é no coração, pode ser infarto, às vezes quando ou nas artérias cervicais, pescoço, ou no crânio, podem provocar AVC, né? Nas pernas provocam obstruções. Então, esse estilo de vida ao longo dos anos é que vai provocando isso aí. A insuficiência cardíaca, né, que ela não necessariamente está associada ao infarto, mas é um dos grandes, talvez, consequências desses hábitos durante toda uma vida.
não quer dizer que assim, eu passei um ano da minha vida bem ruim, bem desregrado. Não é este ano que vai provocar um problema, mas é ao longo dos anos, é o acúmulo desses hábitos, né, que vão acarretando esse aumento do risco e, por consequência, o desenvolvimento dessas patologias. E no próximo dia 26 de outubro, o Mosteiro dos Jesuítas, em Baturité, vai ser palco da segunda edição do Festival do Bacalhau. Sobre essa programação, conversei com a chefe Roseli Pereira. Roseli, muito obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Vamos falar dessa programação imperdível no friozinho da Serra. Conta pra gente como é que vai ser. O Festival de Bacalhau ele já existe há 20 anos, porque a minha especialidade é bacalhau. E nós fizemos esse festival já muitas vezes em Fortaleza, em Guaramiranga, Juazeiro, Sobral. E agora, vamos fazer no Mosteiro dos Jesuítas, em parceria com o Padre Eugênio. Fizemos um em julho e foi um sucesso total. E estamos repetindo agora esse dia 26 de outubro. O festival ele é preparado com muito amor, com muito carinho, e nós fazemos pratos para esse festival de minha autoria e alguns pratos que são bem tradicionais em Portugal, como bacalhau à Gomes de Sá, bacalhau à Brás, enfim. E temos muitas novidades também nessas receitas. Vamos fazer nesse especialmente uma mesa de antepastos, uma mesa com 10 pratos de bacalhau e uma mesa com sobremesas. E os clientes eles se servem à vontade. Você pode também levar o seu vinho, nós não cobramos rolha, e acaba sendo uma noite imperdível, porque não é apenas um jantar, é uma experiência gastronômica. E as pessoas ficam, o mosteiro é um lugar divino, é um pedacinho do céu. Então as pessoas ficam até tarde degustando um vinho e batendo papo com os amigos e com os familiares. E o próprio local é de paz, né, de aconchego, de amizade, né, de confraternização, celebração da vida, né? É um pedacinho do céu. E nada melhor do que já estamos quase no final do ano, não é? Para a gente ter essa experiência, essa celebração. E nesse lugar que é divino, e contamos também com a presença do Padre Eugênio, que é uma pessoa maravilhosa. Vale muito a pena estar só do lado dele. Chefe, com relação à participação, né? Como é que faz para poder entrar em contato, por telefone, Instagram, para quem se interessou para participar desse momento? Olha, esse festival nós vamos fazer apenas para 60 pessoas. O anterior nós fizemos para 100, mas nós estamos reduzindo para 60. Já temos várias reservas, temos poucos lugares agora. Vale a pena fazer a reserva já. E você faz essa reserva pelo meu telefone, que é 085-992-22-22-86. É imperdível, vale a pena fazer a sua reserva, porque restam pouquíssimos lugares. Tá, joia. Muito obrigada pela conversa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, querida. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.